in real life. Crown king and his beautiful wife. We don't like to sit on our throne, no. Truth be told, we ain't never home. Maybe cause there is a whole world just waiting for us. Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar essa maquiagem, que é uma maquiagem bem dramática, um esfumado em tons de berinjela e em tons de vinho. Mas antes de passar para a maquiagem, eu gostaria de relembrar vocês que a gente está no mês de outubro. Tá tendo aí a campanha da prevenção do câncer de mama para as mulheres, mas sempre é um momento da gente estar ligado nesse assunto, porque o câncer, em específico o câncer de mama, é o câncer que mais mata mulheres aqui no Brasil e em todo mundo. Então é um alerta aí para nós jovens. Todo ano tá fazendo a ultrassom mamária. A partir dos 35 anos já é mamografia, ultrassom de mamas e mamografia também. Eu não fiz uma maquiagem específica para esse mês, para a campanha Outubro Rosa, porque já tem duas maquiagens em tons de rosa aqui no canal. Uma inclusive já está com o título lá. Quem quiser conferir a maquiagem que eu estou falando vão estar linkadas aqui abaixo para vocês possam ver. Voltando para nossa maquiagem de hoje, é uma maquiagem super dramática, como eu falei, bem marcante, com bastante glitter. E agora chega de papo que eu já falei demais, vamos à maquiagem. Vamos começar então aplicando o Paint Pot, o Soft Ochre da MAC. Eu vou aplicar ele com um pincel de cerdas sintéticas, é um pincel de corretivo, mas você pode aplicar com uma esponjinha ou da sua preferência aí, do jeito que você quiser. Vou entrar com a nossa primeira sombra, é um berinjela, essa sombra é da MAC também, e com o pincel da Dye Makeup. Eu começo sempre esfumando pelo canto externo, em movimentos circulares, e já vou levando para o canto interno. Como essa maquiagem vai ter um recorte, ele inicia lá do cantinho interno, eu preciso levar esse esfumado com a mesma intensidade do canto externo ao canto interno. Então eu reaplico várias vezes a mesma sombra até ela potencializar e ficar uma cor bem viva. Sempre movimentos circulares, esfuma ao redor de todo o côncavo, do canto interno ao externo. Não tem muito segredo, gente. Quer o esfumado mais suave? Deixa a mão mais leve. Agora a gente vai aplicar a sombra vinho com o pincel da Dye Makeup também. Só que esse pincel é um pouco pontudo, então ele dá um pouco mais de precisão ali no côncavo, ou seja, ele afunda mais. Então eu consigo demarcar melhor o meu côncavo. E aí é só esfumar também do mesmo jeito, levando do canto externo ao canto interno. E eu já dou uma leve esfumadinha com ele ali e continuo aplicando. Eu aplico a sombra já esfumando, porque isso facilita. Depois de reaplicado, eu volto com o pincel da primeira sombra e dou uma esfumada ali para mesclar as duas cores. Pincel pontudinho, pequeno, e com a sombra preto opaco da Contém 1 grama, a gente vai começar a escurecer o nosso canto externo. Eu deposito e já vou em movimentos de bolinha em cima, meio que esfumando. Deposito a sombra várias vezes até eu ver que ela tá com intensidade boa, que tá bem preto. E se eu precisar de novo, eu retoco mais uma vez no final da maquiagem. Apesar de que a gente vai retocar quando fizer o delineado. Eu voltei com o pincel da primeira sombra e dei uma leve esfumadinha ali para unir também o preto com o restante dos esfumados. Fiz o do outro lado também, tô mostrando para vocês aí. Sempre é bom voltar com o pincel da sombra anterior. Agora com um corretivo em pasta e um pincel de precisão a gente vai começar a recortar. Eu marco ali bem no cantinho interno mesmo, onde começa o canto lacrimal, né? E vou subindo e vou marcando. Ou você pode marcar ali a pálpebra e abrir o olho no lugar que carimbar, você já sabe a altura do seu côncavo. Como eu já sei, eu já vou fazendo o desenho e vou marcando. Mas isso é um processo que você tem que ter muita paciência, fazer com cuidado, para não estragar a maquiagem, né? Porque quando suja de corretivo, às vezes você não consegue trabalhar o esfumado novamente ali em cima da mancha. Fiz o recorte ali, vou acertando. Por isso é bem interessante que o pincel seja de cerdas sintéticas bem firmes. Eu já vi que a Macrilan tem uns pincéis bem bons para isso. Esse aí é da Naked 2, veio na paleta já. E eu gosto muito dele. Depois que eu fiz o recorte, eu dou acabamento ali com os dedos para tirar um pouco essa marca. Voltei reaplicando a sombra preta para dar um pouco mais de intensidade. Já vou meio que esfumando ali essa divisão. Com a sombra areia acetinado da Contém 1 grama, a gente vai cobrir todo esse recorte que a gente fez.
É interessante que o corretivo ele não fique excessos para não craquelar depois que você aplicar a sombra, principalmente se for aquelas sombras prensadas, que elas são mais pigmentadas e tem um pouco mais de pó, elas soltam mais. Vai dando batidinhas e com um pincel bem preciso para que ele não ultrapasse o recorte e fique bem feito. Peguei aquela primeira sombra que a gente usou, a berinjela, e vou fazer uma transição entre essa sombra clara e o preto, para que dê a mesma nuance. Quando eu colocar o glitter aí por cima, vai parecer que eu estou usando 2 glitters, pelo fato de ter essa transição embaixo. Pego o Mist Fix da Makeup Forever, dou uma borrifada no olho e em seguida já aplico esse glitter 226 da Bitarra, um pincel de cerdas naturais também, mas ele é bastante preciso, e vou só depositando ali em cima. Quando chegar em cima da sombra berinjela que eu falei, vocês vão ver que dá uma impressão de ter 2 tipos de glitter diferentes, porque essa nuance de baixo ela aparece refletida no glitter. Não sei se dá para entender. Pego esse pigmento meio com fundinho dourado, ele é da Mel Colors, e eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. Esse pincel também é da Makeup, lembrando, todos os produtos vão estar listados no post lá do blog. Eu vou deixar o link aqui abaixo no box de informações para vocês. Eu sempre ilumino bem no arqueado mesmo, eu concentro a maior parte desse iluminado ali. Depois disso, vamos fazer o delineado. Eu sempre uso esse delineador líquido da Natura Aquarela. Eu faço um traço simples, lembrando que já tem vídeos específicos para delineado gráfico aqui no canal. Eu fiz um delineado simples até o final do olho, depois faço esse rabinho, né, o puxado, para mim saber a altura certa que eu quero. E depois da ponta eu vou puxando em direção ao côncavo. Como vocês podem ver, ele não emenda lá embaixo. Eu puxo em direção ao côncavo e depois vou arrumando para ficar bem perfeitinho. Essa emenda desse delineado da base com essa ponta vai ser feito com a sombra preta. Fiz a limpeza ali com corretivo, passei o corretivo bem rente ao delineado para deixar ele mais perfeitinho e destacar um pouco mais. Tô fazendo a limpeza aí porque eu já vou preparar a pele, já vou aparecer com a pele pronta para vocês, para que a gente possa continuar fazendo a parte inferior dos olhos. Vamos passar o lápis preto. Eu tô passando o lápis preto da Natura, rente à raiz dos cílios primeiro. Se você não gostar do olho tão marcado, não precisa passar esse lápis tão grosso aí na raiz dos cílios. Depois que eu aplico fora, eu vou aplicando dentro também, para que fique um olhar bem marcante, né? Já que a maquiagem é assim o delineado tão marcante, aqui a parte inferior dos olhos ela também tem que estar destacada, não pode ser ali só um leve esfumadinho não. Eu pego novamente a sombra preto opaco com um pincel de precisão e vamos esfumar esse lápis, tá? Esse pincel aí é da Mary Kay, ele tem as cerdas bem curtinhas e é ótimo para esfumar aí rente aos cílios inferiores. Esfumo tudo e agora com o pincel lápis eu venho com a sombra vinho opaco da Contém um Grama, que foi a segunda sombra que a gente usou, e esfumo abaixo dessa sombra preta que eu apliquei na hora que eu for esfumar o lápis. Tá? Precisa ter a mesma nuance do esfumado de cima para que fique bonito, para que fique mais interessante, tá? Reaplico um pouquinho mais da sombra preta ali do canto externo, no caso desse canto externo mesmo, trazendo aí bem na raiz dos cílios inferiores. Máscara de cílios da Eudora Soa 5.0 Turbo. E é só aplicar aí para grudar os teus cílios naturais nos postiços e ficar bem bacana. Não precisa levar até o final, né? Até as pontas dos cílios ali. É só grudar mesmo na raiz, porque se você leva a máscara até o final, pode ser que fique extremamente carregado, né? Já que o cílio já é bastante carregado. E então é só aplicar mesmo rente à raiz dos cílios superiores para grudar nos postiços e também nos cílios inferiores pode caprichar bastante. Batom usado foi o Alexandra Romanov da Liz Branquela. Então é isso, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. Não se esqueça aí de deixar o seu like se você tiver gostado. Se você é novo por aqui, não esqueça de ativar as notificações, porque aí você vai ficar sabendo de todos os vídeos que eu posto aqui no canal e não vai perder nenhum. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!